Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Pode Explodir. E hoje, galera, eu estou aqui com o Marcos Dantas, o cara é técnico de futebol, já navegou, já passeou por alguns clubes aqui no Rio de Janeiro, experiência internacional, Suécia, Nepal, ele vai falar um pouquinho sobre a história dele e está aqui para a gente bater um papo gostoso, saudável, sobre aquilo que todo brasileiro, todo não, mas a grande maioria dos brasileiros gostam, né? Que é bola no pé, futebol. Marcão, muito obrigado pela tua presença, seja muito bem-vindo ao nosso programa, meu querido. Bom dia a todos, é um prazer poder estar aqui, né? Prontamente atendi o convite. Eu gosto de falar muito sobre futebol, eu acho que a gente aprende um com o outro o tempo todo. Uhum. A gente diz que no Brasil tem 200 milhões de treinadores, né? É isso. E que é legal você ouvir como as pessoas enxergam o esporte, né? Então eu gosto de compartilhar, trocar e prontamente eu atendi e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. É isso. Mas assim, já perguntando, né? Você sempre pensou em ser jogador ou sempre pensou em trabalhar com futebol? Imagino você vai contar a sua história aqui, você já começa como jogador, não é isso? Como é que foi essa sua trajetória dentro do futebol? Foi o quê? Recém-nascido? Mamãe, quero jogar futebol. Como é que é? Desde quando você Mas eu pensa comecei nisso aí? com 3 anos de idade, né? 3 anos? 3 anos de idade com meu pai me levando lá na praça de Magalhães Bastos. Rapaz. Pra eu poder Já brincar brincar de bola, né? Aham, Brincar de bola, né? aham. Então eu tive esse privilégio, que eu digo que quem tá no esporte é um privilégio, né? Eu falo que é meu meio de viver, né? Porque meu ciclo de amizade é todo através daí, a maioria, né? Então eu tive esse privilégio, meu pai me apresentou e desde 3 anos de idade que eu conheci uma bola de futebol, né? Eu digo que foi meu primeiro, não só meu, mas eu acredito que da maioria dos brasileiros receberam uma bola de futebol como seu brinquedo, né? E através daí eu fui gostando, estimulando, né? Meu pai estimulando a isso. E aí eu comecei como toda criança, jogando na rua, brincando nos campinhos de terra, né? Até ingressar nos clubes de futebol, como todos, a maioria, né? Principalmente dos jovens que passam por clubes, fazem peneira, testes, né? E fui reprovado de algumas, aprovado em outras, né? Como a maioria passa, né? Gostava de jogar de quê? Eu comecei como lateral esquerdo, mas acabei em Portugal como quarto zagueiro. Ah, tu chegou a jogar lá Joguei em Portugal? em Portugal. Que maneiro. Joguei em Portugal. Então, assim, eu passei por todo esse processo, né? Ouvi muitas histórias de que isso não vai dar em nada, desiste, mas eu sou muito perseverante na minha vida pessoal e no esporte, né, ser diferente. E joguei em clubes aqui do Rio de Janeiro, né? Tive na base de alguns clubes. Fui para São Paulo, joguei no São Bento de Sorocaba, na base do São Bento. Depois me profissionalizei aqui e aí fui embora. Já tinha parado de jogar porque eu tive alguns problemas de saúde. Quando eu recebi um convite para ir para Portugal e jogar em Portugal. Ou seja, eu tinha tudo para parar e eu novamente tive que me preparar para ir para Portugal e joguei. Peguei clubes importantes, clubes que hoje estão na primeira divisão lá. Legal. Né? Legal. E isso foi muito bom para mim, não só na questão desportiva, mas cultural, né? Conheci um outro país, eu acredito que através do futebol eu tive essas possibilidades de conhecer outras culturas, porque eu acredito que se fosse a minha vida, se não fosse no futebol, eu não teria esse conhecimento, né? Hoje eu falo inglês, então assim, tudo isso eu digo que eu devo muita coisa ao esporte, né? A Deus primeiramente e ao esporte por me direcionar nesse caminho que para mim foi muito rico, né? Em relação a cultura, conhecimento, conhecer pessoas também, para mim foi muito importante. Agora, fazendo uma analogia aqui, né? O Felipe Luiz, a gente percebia, pelo menos assim, eu acompanhei um pouco da trajetória dele, se não me engano, no Atlético de Madrid, não é isso que ele jogou? Atlético de Madrid, Chelsea. Então, mas eu conheci um pouquinho dele lá, né? Na lateral.
E quando ele veio para o Flamengo, a gente já percebia que ele já tinha aquele negócio de estudar, a gente já ouvia o cara estudando, e a gente já percebia ali que o cara ia um dia se tornar técnico de futebol, né? Ainda mais nos últimos anos dele no Flamengo. Você já era assim enquanto jogador? Você se interessava pelas táticas? Porque eu não sei, eu nunca fui jogador, nunca estive, né, no ambiente. Eu não sei até que ponto o jogador que não tem essa prerrogativa de ser técnico um dia, se ele procura entender como é que funciona a partida ou não. Minha função é essa, vou correr para dentro, não sei. Mas então, você era um cara que já se interessava pelas táticas, fazia perguntas diferenciadas aos treinadores, coisa e tal. Você já se via já na transição de um dia pegar e ser treinador? Então... eu acho assim, Eduardo, como eu te falei anteriormente, eu tive alguns problemas de saúde, né? Que foram problemas que encurtaram a minha carreira. Entendi. Então, assim, eu sabia que eu ia continuar no esporte, mas como eu ia continuar no esporte, né? Essa minha carreira foi muito curta, mas muito curta. Então, assim, eu sempre gostei de estudar futebol. E aí eu potencializei isso numa questão de, poxa, minha carreira já vai acabar, então eu já tenho que pensar em algo fora, né, das quatro linhas para eu poder continuar dentro do esporte. Então, mesmo eu praticando ainda dentro do esporte, eu comecei a observar os treinadores, os comportamentos. Eu começava a observar a relação treinador-jogador, jogador-treinador. Eu comecei a observar o extracampo, né, como que funcionava. Eu comecei a estudar mais o futebol, até porque depois eu vim para uma outra posição que o meu corpo já não me permitia jogar na posição que eu jogava. Porque, porra, tu sobe e desce, exatamente, né? Como eu comecei na lateral esquerda, então era um jogo de muita força e velocidade, eu fui perdendo isso ao longo da minha curta carreira. Tive que vir para a quarta zaga, então eu comecei a entender as funções, não só a minha função, mas a função dos demais. Eu comecei a estudar cada um, que hoje as pessoas falam a tática individual, né? Você estudar o atleta. Então eu comecei, isso era uma coisa que eu fazia isso. E como jogador, melhorou a sua performance? Melhorou muito, porque eu comecei a entender mais o futebol, porque as pessoas ficam muito presas a jogar, é 11 contra 11, vamos lá, bota uma bola e vamos jogar. Não, o jogo ele é estudado, tem estratégia, é um jogo de invasão. O jogo é um jogo de invasão. Explica isso aí. O jogo de invasão é o seguinte, para você fazer o gol no adversário, você tem que invadir o espaço dele. Então você tem que estudar como invadir o espaço dele. Não é de qualquer jeito, né? É igual uma guerra. Você vai para uma guerra, você não vai atacar teu adversário de uma forma que você fique vulnerável. Porque se você for atacar, ele vai te contra-atacar. E o futebol é muito parecido com isso. Então eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Quando eu fui para Portugal, eu vi isso muito mais claro. Não que aqui não fosse claro isso. Mas é porque lá eu já estava no processo de saída de campo, dentro de campo, para fora de campo. Então eu tentei desenvolver isso mais em mim lá do que aqui, porque aqui também se faz isso. Até por uma questão de sobrevivência na posição, né? Exatamente. Inclusive foi lá que me adaptaram, né? Então eu tive que começar a entender melhor. E assim, e lá o estudo, não que aqui não... isso é até um assunto polêmico. Quando a gente fala estudo por eu ter jogado lá em Portugal e aqui, o estudo é diferente? Não, aqui também se estuda. Aqui tem ótimos profissionais também do futebol. Pessoas que são organizadas assim como eles. O que falta pra gente é um pouco potencializar isso mais aqui, no nosso cenário. A gente divulgar para mais pessoas? A gente precisa potencializar, divulgar mais. A gente precisa se organizar estruturalmente mais. Porque o futebol ele não é apenas o campo. Ele envolve toda uma estrutura. Então a gente tem que se reestruturar um pouco melhor. E de repente essa é a diferença entre lá e aqui. Mas que aqui também tem competentes, tem pessoas capacitadas, tem bons profissionais, tem. Entendi. E aí eu, por ter vivido essa experiência lá, eu potencializei isso um pouco mais. Né? E aí isso me ajudou um pouco, né? E aí eu vou dar um exemplo, só pra gente ilustrar aqui. Eu, quando saí daqui e fui para lá, eu não fui diretamente para o campo treinar. Me deixaram num setor separado, é lógico, num campo, mas num setor de uma comissão técnica separada, para desenvolver as minhas características que eles entendiam que fosse
Isso pelos idos de 1900 Não, 1900 não. 2006, 2000 e... Já estava assim, entendeu? Cara. Que maneiro. Então assim... e aí foi onde me adaptaram. Pô, ele já não tem mais aquele nível de força, não tem mais aquele nível de velocidade, então não adianta você jogar na lateral, porque aqui a linha de 4 só vai até o meio campo. Aqui não. Aqui que eu digo lá em Portugal. Aqui no Brasil, pô, a linha de 4, se o lateral tiver que atacar o tempo todo, né? Apoia bastante. Então são culturas de futebol, características de futebol, que eu fui adaptando. E aí, olha que engraçado, né? Eu joguei em Portugal, depois fui ser coordenador técnico lá. Eu fui coordenador técnico Mas de um você clube. Falou, eu quero ser, ou já viram, já? Não, eu já tinha voltado pra cá. Tá. E aí eu passei. Depois. Isso foi depois do Nepal. Depois que eu saí do América em 21, quando eu fui campeão, que eu fui ser coordenador lá. Tá. O que é interessante é o seguinte, o que eu peguei pra dentro dos meus trabalhos? Essas experiências que eu vivi, né? Como atleta lá, uma característica diferente. Depois eu fui ser treinador na Suécia com uma característica totalmente diferente. Depois eu fui ser treinador no Nepal com uma característica de jogo totalmente diferente. E eu tenho as minhas ideias. Então o que eu tive que fazer? Eu comecei a adaptar o que eu penso de futebol com essas características um pouco global, né? Porque foram 3 países que eu pude conhecer e visitar a cultura de jogo. E aí eu trouxe para dentro do meu trabalho. E eu aplico aqui, né? Respeitando as nossas características. Sim, a nossa identidade. A nossa identidade, sempre. Mas, por exemplo, eu digo que taticamente eu cresci muito. Porque eu fui para lugares que taticamente, por exemplo, Portugal e Suécia, Europa, né? Suécia e Portugal, Europa. O jogo tático ele é um pouco mais refinado, né? Não que aqui a gente também não tenha isso. Mas devido lá não ter essa demanda técnica como nós temos aqui... Só que o cara tem que se virar na disciplina... Eles vão nessas questões táticas. Saquei. Né? Aqui a gente tem isso nato, né? O menino já nasce... Driblando, com criatividade, habilidade. A bola parece estar colada no pé. E aí a rua dava esse desenvolvimento, né? Te ajudava a desenvolver. Lá, por eles terem essa dificuldade, não que eles não têm, eles têm também, mas pouco. Aqui tem muito mais. Então, eles voltaram para uma outra área, que é a área tática. Então, eles começaram a desenvolver mais essa questão tática. Então, como eu tive lá, eu vi isso, né? E eu trouxe isso para dentro do meu trabalho. Então, eu melhorei muito taticamente em relação a isso. Então, eu consigo adaptar essas questões táticas, essas questões de criatividade. Eu digo que no futebol existem os pilares, né? Que é técnica, tática, física e mental. Né? São os 4 pilares que norteia o futebol, né? Que é a física, o cara fisicamente tem que estar apto, tecnicamente tem que estar apto, taticamente tem que estar apto, e mentalmente, que é o que, na minha opinião, gere todos esses 3, é o principal, e hoje tem sido um dos grandes problemas do nosso futebol, principalmente de base, que é essa questão mental, né? O futebol, a sociedade ou o futebol, eles estão inseridos, né? Eles estão entrelaçados ali entre eles, né? E a gente vive as gerações com dificuldades em relação a essas questões mentais, isso traz para dentro do esporte. Sim. Então, a gente também tem que tratar isso. Então, tudo isso eu consegui visualizar nesses locais e conseguir aplicar para dentro do meu trabalho. Então, graças a Deus, para onde eu vou, eu consigo... De repente, eu não tenho um time tão bom tecnicamente, mas você consegue explorar. Como aconteceu agora no Bangu, que quando eu fui contratado, eu peguei cenário de terra arrasada no clube. Mas o Bangu, o quê? O time principal, não? Não, sub-20. Sub-20. Eu venho do profissional e comecei a trabalhar no 20 a partir de 2021. Mas eu sempre fui treinador do profissional. Eu recebi um convite para classificar o time para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi uma experiência muito legal. E aí, beleza. Quando eu cheguei lá, era um cenário de terra arrasada. E a pessoa não mentiu para mim. Ela falou, cenário é de terra arrasada, a situação é essa, e você vai ter que tocar isso do jeito que tá, beleza? Cabe a mim aceitar ou não. Prontamente eu... Deu ok. Vambora. Acreditando no meu trabalho, né? E acreditando no que eu poderia potencializar. A ordem que eu tive foi, manda todo mundo embora e refaz tudo. Essa foi a ordem. Quando tu fala todo mundo, comissão técnica? Não. Eu fui contratado como treinador. Então, a comissão já tinha saído. Já tinha saído, já.
os atletas. Manda todo esse grupo embora e monta um novo grupo. Saquei. E aí aí eu comecei a me posicionar. Falei, não vou mandar todo mundo embora. Não é possível que aqui a gente não consiga aproveitar alguns. Aliás, aproveitando esse gancho, eu quero que tu continue. Falta muito isso, treinadores que se posicionem em seus clubes, né? Muitas das vezes tolhidos pela própria diretoria. Mas assim, eu sinto, gente, eu não sou do futebol, tá? Então assim, mas a gente vê como o torcedor aqui, muitas das vezes a gente parece que o técnico ele não está inserido devidamente no sistema. Falta essa participação. Eu acho que sim, não tem efetiva. problema nenhum, não tem problema nenhum de falar nisso. Eu acho que sim, porque o futebol é uma mão de via dupla, né? Você também tem o direito de se posicionar, de você falar o que você pensa. Respeito. Tranquilo. Isso respeitando a hierarquia, porque todo clube de futebol existe as suas hierarquias. Claro. Mas você também tem o direito de se posicionar, de você ver que aquilo ali não vai dar certo, porque no final quem vai responder é você. A responsabilidade é sua, né? A responsabilidade sempre vai ser sua, sempre. E assim, uma coisa que eu não abro mão são as minhas convicções. Então assim, isso não quer dizer que eu não vou chegar para você, Eduardo, e vou pedir sua opinião. Eduardo, me ajuda, o que você acha? Eu vou te ouvir. E aí eu vou tomar uma decisão que me compete, que é campo. Então, o que você acha? O que você está enxergando? Pô, Dantas, eu estou enxergando isso. Como no caso lá do time do Bangu. Aí o que eu vou fazer? Eu vou analisar e vou falar assim, pô, é mesmo, ele tem razão. Porque graças a Deus eu escuto. Que bom. Eu escuto. E isso tem me feito crescer na carreira. Claro. Então, assim, aí eu escuto. E aí, pô, não, isso aí eu não concordo, eu vou fazer do meu jeito, porque no final o que vai acontecer, quando o resultado não vai acontecer, o meu pescoço, é o treinador tá que vai. Isso é normal. Faz parte do jogo. Isso faz parte. O problema é que as pessoas não se posicionam com medo de perder emprego. Isso aqui. Entendeu? E você não pode ter esse medo, cara. Sabe por quê? É a sua carreira e, acima de tudo, o esporte. Você lidar com pessoas. Vou voltar a essa questão de mandar embora. Isso foi uma visão do gestor. Eu não estou falando que ele está errado. Foi uma visão dele. Pô, realmente, o clube não deu resultado. Eles tinham feito 1 ponto. 1 ponto. Me contrataram para salvar isso. O que o cara ia falar? Pô, manda todo mundo embora porque ninguém presta. Eu, pela minha experiência e por ter sido atleta também, entender que dali eu poderia melhorar alguém, eu me dei essa oportunidade. Eu falei, pô, vou ter tempo aqui de uns 6 meses para preparar. Então, beleza. Vou ficar com esse. E foi aceito. Legal. Não, beleza. Vai que bom, ficar... a diretoria, né? Não, vai ficar comprou. com esse. Vou ficar com esse, até porque eu também não ia ter condições de achar outros jogadores. Devido à estrutura. Mas a ordem era, classifica o time para a Copinha. O que é classificar o time para a Copinha? Para o clube voltar a ter visibilidade no cenário nacional. É uma categoria que é muito difícil, porque Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense... Já dominam. Esses 4 já estão classificados para a Copa São Paulo e restaram 2 vagas. Aí eu ia competir com Madureira, estrutura melhor. Boa Vista, uma estrutura melhor. Todos os outros clubes com estrutura melhor que a nossa. Então ia ser muito difícil. Chegamos em 6º, conseguimos. Então, assim, dentro desse grupo que eu ia mandar embora, todos viraram profissionais. Ou seja, que legal. Os jogadores que ficaram, todos viraram profissionais. Alguns seguiram no clube e outros foram para outros clubes. Então, assim, é fácil não, mas demanda trabalho. Quem está fazendo isso que a gente faz hoje, que é ser treinador de futebol, tem que gostar do que faz. É o que eu falo para os caras, irmão, é trabalhoso, não é fácil. E o processo de desenvolvimento, ele requer tempo. Se eu falo assim para os caras, olha quantos jovens e adultos estariam, de repente, procurando emprego aí que aqui fora está difícil, porque, de repente, eu tive um olhar de, você não presta pelo resultado. Então eu não aceito ser pautado ninguém pelo o futebol é resultadista, principalmente a nossa cultura. Mas eu acho o seguinte, você não é o seu resultado. Você é o que você entrega todo dia do teu trabalho, cara. E o futebol, ele não é uma ciência exata. Vai ter dia que você vai jogar muito bem, vai ter dia que você vai jogar mal e vai ganhar jogo, vai ter dia que você vai jogar bem e vai perder jogo. O que traz a beleza, né? É isso. É o improvável, exatamente. O imponderável futebol exatamente. Clube, né? É isso. E é por isso que o futebol é apaixonante. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, há trabalho ali? Há trabalho ali. Você sabe como o time joga? Sabe.
O torcedor consegue visualizar e entender o que está acontecendo? Consegue. Isso que é importante. Você consegue potencializar o ser antes do atleta? Consegue. Isso que é importante. É assim que eu enxergo o futebol. Eu não posso enxergar o futebol apenas, apesar da nossa cultura, e eu não vou mudar isso, que fique claro, eu não vou mudar a nossa cultura, mas como eu enxergo o futebol, é o que eu posso fazer com aquele cidadão ali. Pô, o cara tá ali. Eu tenho condição de melhorar ele e aí sim ele trazer o meu resultado? É meu trabalho. Okay. Ah, mas, pô, troca ele. É lógico, é fácil trocar. Principalmente aqui. A gente diz no futebol que os meninos e os jogadores de futebol, seja adulto ou jovem, é igual grama. Você tira uma, pô, tem um campo inteiro para você pegar mais. Isso é muito fácil, cara. Mas eu acho que o que é interessante do trabalho é você pegar aquele cara ali e melhorar o cara em todos os aspectos. Legal. Social. Eu, graças a Deus, em todos os grupos que eu trabalho, eu tenho um vínculo de amizade muito bom com todos eles. Não que eu vou para ser amigo, mas que eles me dão uma resposta de melhoria como pessoa. Eu tento entender o lado familiar do cara. A gente compartilha coisas. Eu cresço com isso. Saquei. E isso eu boto dentro do meu trabalho. E as coisas acontecem. Olha, Eduardo, eu vou ser bem sincero pra você, e não é demagogia porque eu não sou assim. Todos os meus trabalhos que eu coloquei à mão, algo de bom aconteceu. Sabe? Então, assim, por isso que quando eu fico fora do mercado, eu fico com um pouco de indignação dentro de mim. Uhum. Porque, assim, não é que eu sou melhor que ninguém. Muito longe disso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que tinha que ser um pouco mais justo. A competição tinha que ser um pouco mais justa. Porque a única coisa que eu carrego comigo é meu trabalho. Eu só carrego meu trabalho e graças a Deus por isso. A pessoa vai gostar de mim, bom. Não vai gostar de mim, tá tudo bem. Mas o que eu carrego é meu trabalho sério, meu trabalho correto, o meu trabalho a ponto de uma pessoa indicar de estar aqui, porque a pessoa me conhece como pessoa primeiro. Uhum. Então é isso que eu carrego, cara. E no meio do futebol hoje, você só carregar isso, é muito complicado você competir. Entendeu? Agora, você falou que foi pra Europa, né? Suécia, Nepal. Fala um pouquinho, assim, do choque cultural. Teve choque cultural? Assim, a Suécia, eu quero saber, assim, mas muito mais o Nepal, né? Assim, porque parece que é aquele país, assim, fechadão, coisa e tal. Mas como é que foi, assim? Cheguei lá, poxa, McDonald's, como é que foi? McDonald's aonde? Sei lá. Pois é, não tem, né? Quem dera. Que foi? É o quê? Comeu carne de cabrito? Como é aquele negócio lá? Então, Suécia eu acho que não foi tanto nesse aspecto. O que acontece? Pra gente então, aí. o que acontece? Quando eu estava no Paraná, eu recebi uma proposta de um empresário, na verdade. O cara acompanhava o meu trabalho. E ele perguntou se eu aceitava esse desafio. Minha resposta foi essa. Aonde? Aí ele, no Nepal. Eu falei, cara, lá não tem nem futebol. Eu falei isso pra ele. Tem plano lá? Eu falei, né? pra ele, Pô, mas no Nepal não tem futebol? Ele não só tem futebol, como a FIFA tá investindo pesado pro desenvolvimento do esporte lá. Que isso? Olha aí. Aí eu falei assim pra ele, então vamos fazer o seguinte, me manda contrato, tudo, que eu tenho que ver se as coisas são... Cara, ele me mandou tudo certinho. Tudo organizado, tudo sabe, a FIFA participando do processo. Acho claro. Tudo isso. Aí eu falei assim, pô, legal, salário bacana, porque assim... Eu confesso pra você que eu pensei várias vezes. Mas o salário me deu uma ajuda, sabe? Me deu um levante. Eu falei assim, eu não posso deixar de ir. E assim, era pra tirar um time do último lugar, cara. Tu imagina você ir pro Nepal, tirar um time do último lugar pra um lugar que você não sabia nem que tinha futebol e que você não podia levar sua comissão técnica. Você ia sozinho pra potencializar a comissão local do clube. Ou seja, o clube já tinha uma comissão... Já tinha a questão da língua também? Em inglês... Lá mas nem todos falam inglês. Tá. Ainda tinha esse problema. Na Suécia eu não tive esse problema, mas lá eu tive. Então, assim, vambora. Já começou daqui. Rio, São Paulo. São Paulo, Londres. Londres, Turquia. Turquia lá. Nossa. Então, assim, já foram 2 dias de viagem. Então, já começou daí. Chegando lá, quando eu pisei no aeroporto de Katmandu, que eu fui muito bem recebido. Olha, eu vou te falar, eu chego a ficar arrepiado. Maneiro. Pô, tinha torcida, tinha pessoas pra me receber, presidente, banda.
Cara, eu tenho fotos, depois eu posso compartilhar com você, Legal, sem problema de nenhum. repente a gente Bandeiras coloca com meu nome. E eu olhei aquilo e falei assim, pô, que isso, cara? Pô, eu nunca vivi isso Chegou na minha grandão, vida. hein? Então, assim, mas o problema não é que era o Marcos. Era o respeito ao futebol brasileiro. Esse é o negócio. Como as pessoas ainda, independente da nacionalidade, do país, do continente, ainda respeitam o futebol brasileiro. Não é o Marcos. Pô, o Marcos... Pô, quem era o Marcos? Mas, assim, era pelo respeito ao futebol brasileiro. E como era o treinador brasileiro que estava indo, eles fizeram essa... Não, o Marcos também, né, Marcos? Não, sim, porque, assim, mas eu digo você o tem seguinte... tua qualidade, seu trabalho. Tudo bem que o fato de ser brasileiro Sim. potencializou essa parada, mas Exatamente. pô, não era qualquer um que ia aceitar, né? Você exatamente, aceitou, exatamente. Cara de qualidade. E quando eu pisei, e quando eu saí do aeroporto, sabe aquele cenário de guerra, cara? Era prédio caído, era um lado... Se eu não me engano, teve a invasão chinesa, né? Porque... Não só invasão chinesa, teve um terremoto recente, um pouco antes, eram 2 anos antes da minha chegada lá, teve um terremoto que devastou o país. Então, era um cenário assim bem triste, sabe? Socialmente, então, social, cara, caótico. Eu acho que eu confundi Nepal com Tibete. Desculpa. Eu não lembro se o Nepal a minha voz teve... oculta puder me ajudar depois aí, pra gente consertar isso aí. Depois tu manda aqui pra mim. Eu não lembro se o Nepal teve... Não, certeza, Tibete com certeza. Sim. Que teve a invasão chinesa, coisa e tal, né? Agora Nepal... Mas vai lá, segue eu sei que na época, 2 anos antes, teve um terremoto que acabou com a cidade. E assim, era cenário assustador, cara. É lógico que eu estava transmitindo empatia, lógico, porque eu fui muito bem recebido. Então eu estava transmitindo segurança para os caras. Mas eu estava assustado pelo que eu vi. E aí, conforme nós fomos andando, né, de carro, os caras botaram num carro e nós fomos indo. Eles me colocaram... O que acontece? Apesar de estar devastado a cidade, existia uma quadra, um exemplo, de uma esquina a outra, que era tipo uma colônia da Noruega, porque tinha a embaixada da Noruega ali. Então a Noruega fez aquela parte ali e uma parte europeia dela. Então eu fiquei num apartamento que dava para os fundos da embaixada da Noruega. Então eu tava num lugar muito tranquilo. Entendi. Mas conforme tu andava pela cidade, cara, era um caos. Era um caos. Macaco andando pelas suas pernas, macaco andando no fio, boi andando por... Sabe, uma coisa assim que eu nunca vivi na minha vida. Foi lá que eu perdi 12 quilos. Fiquei... mesmo? Então, e como é que era a alimentação lá? A alimentação era, por exemplo, não tem a máquina de frango daqui? Lá era maior. Mas não era frango, era cachorro. Tu tá entendendo? Tá, lasqueira. A vaca andava igual o cachorro anda aqui, né? Você anda na esquina, tem um cachorro na esquina. E lá era a vaca. Você não podia... É sagrado, você não podia... igual na Índia? Não pode nem tocar. Você não pode nem mexer. Se ela parasse no meio da rua, você não podia nem espantar ela. O carro tinha que fazer... A volta ela tem toda a liberdade de fazer o que ela quer no local. Muito difícil a adaptação. Muito difícil. Foi o que eu te falei. Eu perdi 12 quilos, né? Franguinho, podia? Eu só comia... Não tinha frango. Tinha? Era carne de cachorro e muita massa com tempero. Massa que eu digo o seguinte, por exemplo. Tudo lá é de folha, de mato, de ervas. Então tinha isso, que eles amassavam, criavam uma pasta, geravam uma pasta, você comia aquilo. E o que dava uma sustância melhor para você era tipo assim, existe um macarrão aqui. Lá não era macarrão, era tipo um miojo, que era colado, tipo papa, né? E aí eu misturava com aquelas ervas venceremos ali. Lá. Tipo isso. Aí eu unia com aquela erva ali e você comia, porque eu não tinha coragem de comer carne de cachorro. Tinha até rã, eu nunca comi rã aqui. Dizem que rã era igual frango e tal, mas não comia. Então era muita coisa que eu temperava. Eu mesmo teve um momento que eu comecei a fazer as minhas comidas com esses temperos, entendeu? Pra eu poder... E fui tocando, cara. Então, assim, por isso que eu tenho muito... Eu, de vez em quando, eu boto na rede social do orgulho que eu tenho do que eu passei, né? Porque aquilo ali me fez crescer muito como pessoa também, né? E como aquilo ali pra mim foi importante de mostrar assim, pô, é isso que eu quero, é isso que eu vou até o final. Então, eu venho do cenário da Suécia, aonde eu tinha tudo, eu tinha um Volvo. Eu cheguei na Suécia, eu fui recebido com um Volvo. Nossa. Então, eu saí de um cenário aqui,
Bem diferente do que eu vivi na Suécia, que depois fui pro Nepal com um cenário totalmente diferente. Então são situações diferentes, né? Que você, mentalmente, você tem que estar sempre se adaptando. E o futebol é isso, você tem que estar sempre se adaptando. E lá no Nepal, você conseguiu implementar sua forma de trabalho? A comissão técnica estava lá com você, entendeu a parada? Como é que foi essa experiência lá? O que aconteceu lá foi o seguinte, no meu primeiro treino, o presidente ele já queria que eu desse o treino. E eu falei, presidente, eu prefiro observar primeiro. Ele é nativo lá, ele era dono, ele é dono até hoje. Eu tenho um projeto social lá, depois eu vou falar sobre isso. Tem 200 crianças. Pode falar, já pode emendar aí. O presidente ele é dono de uma energia solar, empresa de energia solar. Tá. Então ele mandava no país em relação a essas questões, sabe? Então ele era bem conceituado, bem influente. E quando eu cheguei, eu conversei com ele. Eu falei, presidente, não, você vai? Eu falei, não, presidente, eu tenho que olhar o que é feito para eu poder implementar o que eu penso. E eu reparei que eles estavam dando 4 horas de treinamento. Era 4 horas de treinamento, 4 horas e meia. Os caras saíam exaustos. Entendi. O futebol é intensidade hoje. O futebol não é volume. Existe o volume, sim, mas com equilíbrio com a intensidade. Lá era só volume. Você dava 4 horas de treino, com 1 hora de treino o cara já não aguentava mais. E aí o cara já não ia mais produzir nada. E aí eu comecei a entender que lá, o porquê que não estava acontecendo. Porque a método de trabalho deles, de aplicar os exercícios, eram métodos antigos ainda. Eram métodos que o futebol hoje, moderno, já não permite. Então eu comecei a adaptar essas questões atuais para eles. Inclusive tática. Por exemplo, eles só usavam 4-4-2. Eles não tinham outras variações. Então eu fiz sala de aula, eu fiz salas de aulas, para a Federação Nepalesa eu dei palestra, eu expliquei sobre outras variações de sistema. Nos outros times lá, já tinha também essa variação ou também eram essa? Não, também era bem atrasada. Saquei. A maioria dos clubes, os treinadores eram do local. Só tinha eu, brasileiro, e mais um que era da Nigéria. Era um treinador nigeriano. E eu brasileiro, e o treinador da seleção era um sueco. Então, inclusive eu tenho um relacionamento com ele até hoje, porque a gente criou um método de trabalho para a Federação Nepalesa, aonde eles aplicam algumas coisas até hoje e para as escolinhas. Legal. Então a gente deixou um legado lá, né? Legal. Então assim, e a gente começou a se desenvolver a ponto da FIFA me convidar para falar para a FIFA, né, para os membros do país, isso através da FIFA, sobre futebol, que foi um marco assim para minha carreira. Eu nunca imaginei dar uma coletiva para a FIFA em inglês. Olha isso. Então eu cheguei num ápice assim que muitos um dia pensam em fazer. Eu cheguei num ápice que eu até falo até hoje, né? Eu falei, cara, eu vivi coisas muito rápidas na minha carreira que hoje eu falo assim, cara, por que eu tô passando por isso? Que não, assim, são situações da vida, né? Mas eu vivi um ápice de quem não quer falar em inglês, representar o seu país para a FIFA. É um órgão máximo, né, do futebol mundial, né? Inclusive eu tenho um diploma deles. Então assim, cara, eu tenho um diploma da FIFA que me permitiria trabalhar em qualquer lugar, sabe? Que bacana. Isso pra mim é o máximo. Eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de uma realização profissional. Por reconhecimento do teu trabalho. Né? E as minhas palestras lá foram muito bem aceitas. Muita gente falou muito bem, repercutiu. Depois eu tive convite para falar na Índia. Eu não pude ir para a Índia, mas eu tive convite para falar na Índia. Entendeu? Então não foi só apenas aquele trabalho ali. Envolveu uma série de coisas. O projeto social. Fala um pouquinho do projeto social. O projeto social foi o seguinte. Eu reparava que as crianças, elas ficavam o dia todo jogando bola na rua, só que lá é um lugar que não tem sinal de trânsito, semáforo. Era criança no meio de carro, perigo danado, chutando bola nas casas, nos becos. E eu comecei a falar assim, cara, por que eles ficam aqui? Porque como tem problema social, educacional, as escolas lá são bem precárias. Eu falei assim, vamos então tirar eles dali, criar um espaço, e chamei o presidente. Aí o presidente falou, eu tinha essa ideia, o presidente falou, já estava com essa ideia, e realmente ele tinha um projeto, o presidente tinha um projeto, mas ele não tinha desenvolvido isso.
E aí ele virou pra mim e falou assim, pô, você topa isso comigo? Falei, pô, agora, vamos desenvolver isso. Começamos a desenvolver, fomos na federação, pegamos um espaço, que era um espaço do lado de um rio. Olha isso, cara, não tinha um espaço físico adequado para colocar, mas a gente, através do espaço que foi oferecido, a gente criou situações e gerou mecanismo ali para a gente poder colocar meninos e meninas. Então eles jogavam junto. Bacana. Nesse projeto. Começamos com 50 crianças. Eu tenho contato até hoje lá. Tem 200 crianças. E aí eu todo sábado, pós-treino, por exemplo, a gente treinava segunda a sábado, domingo jogava. Então treinava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Treinava de manhã, à tarde eu ia pro projeto ensinar os professores locais a dar treino. Olha isso. Que bacana. Não era remunerado, não tinha nada disso. Você criou uma base, né? uma categoria de base. Mas o assim. intuito era social. Era social, era tirar eles da rua, mas do nada o cara explicar, tá vendo, respeitar. Esse moleque aí tem potencial, coisa e tal, né? Exatamente. Uma coisa pela então outra. hoje tem 200 crianças lá, eles me mandam foto das meninas, tem foto aqui também, se quiser eu posso te mostrar. As meninas com a camisa do Brasil. Que legal, sabe? Cara. Isso pra mim foi fenômeno. Assim, eu coloco... Como ser humano, né, velho? A gente... Eu entendi por que eu fui pra lá. Eu não fui pra lá pra tirar o time do rebaixamento. Mas conseguiu. Consegui, chegamos em sexto também. Aí. Quase ficamos a 2 posições da Champions da Ásia. Eu bati zona da Champions da Ásia, mas devido à pandemia o calendário encurtou. Então eu tinha que jogar quase dia sim, dia não. Eu não tinha um elenco pra poder fazer rodízio. Meu time caiu de performance. E aí eu perdi alguns jogos decisivos. Mas ficamos em sexto. Acho que há 30 anos que o clube não chegava numa posição elevada, né? Mas eu entendi que o meu intuito de ir pra lá também foi isso. Né? Porque, de repente, não tinha ninguém para desenvolver isso. E, de repente, o Papai do Céu me botou ali, me fez estreitar esse relacionamento com o presidente para que eu pudesse desenvolver. E hoje ele toca lá o projeto, entendeu? Na época ele até... falou, pô, tu vai ser o embaixador. Eu falei, presidente, não preciso. O intuito não é esse. Não é esse. O intuito é poder todo sábado as crianças saírem da onde elas estão fazendo as coisinhas dela e virem pra cá. Comia, tomava banho, não sei o quê, passava um dia... Presidente, café da manhã. Porque é o seguinte, como eu chegava à tarde, o projeto era o dia todo. Então não tinha só futebol. Tinha brincadeiras, tinha uma série de coisas. A minha parte era o futebol. Entendeu? Todo respeito, você fez. Agora a gente vê que parece que só o futebol consegue, sabe, entrar. É isso. Existem outros Cara, eu projetos. me emociono quando eu falo do futebol, porque o futebol ele salva a vida. É verdade. E eu fico triste assim, porque assim, tem muita gente que se aproveita do futebol pra coisa ruim. Mas em todos os lugares, infelizmente. E eu pude vivenciar situações que eu vejo que o futebol salva a vida. Sem tu dúvida. Tá entendendo? Cara? Eu não tô falando de dinheiro, do Bangu, assim, né? A gente tá falando... Sim. Você deu por todos os que jogaram lá contigo, de alguma forma, exatamente. E no né? final tu não tem valor. E isso que me traz uma indignação, sabe? Porque assim, você faz pela instituição, você faz pelo clube, mas o esporte ele é muito mal frequentado. Ele é muito mal frequentado por pessoas ruins. E eu acho que é aí que a gente... Como toda área. Toda área tem a sua... Mas o futebol, ele é muito mais... Ele é muito maior isso visto, sabe? Porque, cara, você tá lidando com pessoa... Cara, você lidar com sonho. Uma coisa é eu trabalhar numa área que eu tenho que trabalhar por necessidade. Não é demérito. Eu tô trabalhando ali por necessidade. Eu preciso botar a comida dentro da minha casa. Tá tudo bem. Outra coisa é você lidar com sonho, cara. Você tem uma responsabilidade muito grande, enorme. Você pode adoecer uma pessoa. Você pode trazer problemas seríssimos para um jovem. Frustração. Envolve pais. Porque muitas das vezes o sonho não é nem do garoto. É do pai. É do pai. Então a tua responsabilidade quanto a isso, cara, é muito grande. É enorme, é verdade. É enorme, mas as pessoas enxergam o futebol de uma outra forma. Entendeu? Então assim... que o futebol brasileiro tá com esse problema. É que o futebol brasileiro é os treinadores que estão atrasados. Você vai me desculpar? Não, o futebol brasileiro não é os treinadores, não. Temos responsabilidade, sim. Ponto. Mas a nossa responsabilidade, ela tem que ser dividida com todas as áreas do futebol.
É porque, de alguma forma, é uma engrenagem que você tem ali. Né? Isso. Mas onde é mais fácil você porque você é o bater? técnico, é o jogador, né? De quem se espera, Envolve tá ali tudo, o tempo todo. lógico, Né? Então, é o tempo todo. E outra, cara, você não pode ver, eu não posso te ver, Eduardo, você tá me entrevistando aqui. Eu não posso te ver como Eduardo entrevistador, cara. Tem que te ver como pessoa, pô. Você tá aqui, a gente vai acabar aqui, mas o vínculo vai continuar. com certeza. Você vai poder estar sempre com O acesso. cara é 10, hein, velho? Pô, aqui nos bastidores é gente finíssima. Você pode ter pelo amor de acesso Deus. ali pra gente conversar, precisar de alguma coisa que eu possa ajudar. Aham. Eu tô à disposição. Mas o futebol, você só vê o cara como produto, mercadoria, que não deixa de ser. Eu também sou. Eu sou um treinador que eu tenho que estar divulgando minha imagem, eu tenho que estar me colocando no mercado igual um produto. Uhum. Mas eu também sou uma pessoa, cara. Você também é uma pessoa. O jogador de futebol tem seus problemas. Sim. Se você não tratar o problema do cara, o cara não vai Não te dar uma vai render. resposta. Então envolve tudo isso, cara. Isso é trabalhoso. Isso envolve uma equipe. Não é só o treinador. Envolve uma equipe. Então, que o problema do futebol brasileiro é os treinadores que estão... Desculpa, não é. Eu tive a oportunidade de trabalhar fora. Nós somos respeitados lá fora. As pessoas ainda acreditam que o futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo. Por que nós aqui que não acreditamos nisso? Qual é o fio que a gente tem que pegar e falar assim, cara, a gente tem que voltar a ser, que nós deixamos de ser. A gente tem que voltar a performar da forma que a gente performava. Eu não sei, é assim, eu acho que é um misto de coisas. Quem sou eu, né? Simples torcedor, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Flamengo aí, já sabe quem me acompanha. Mas eu acho que é um misto de muitas coisas. Porra, tu viu na Copa do Mundo, Ronaldo, fenômeno, o Gaúcho, Rivaldo, porra, aquela galera, velho. Pô, alguém vai falar que aqueles caras não jogavam bola? Porra. Sofremos para ganhar a Copa do Mundo. Agora, a gente tem a seleção de hoje. Sabe, assim, não tem como você não olhar o que você já teve, toda a sua referência. Sem dúvida. Eu tô falando de seleção porque a seleção é o ápice, Lógico, né? É o que vai lógico, representar a gente lá fora. E Né? um dia quero chegar à seleção, Pô, não tem problema nenhum de falar nisso. Zero problema, né? Mas aí hoje você vê que são jogadores, tudo bem, bons, eu não vou discutir talento, mas não são aqueles caras que a gente aprendeu a ver e a gente sabia da qualidade dos caras. Porra, e os caras sofreram para ganhar uma Copa do Mundo. Aí tu fica assim, pô, tudo bem, a gente vai torcer, mas não é a mesma coisa. Então, assim, você não tem as mesmas expectativas hoje, ou então na época lá do Zico, Sim. época de Pelé. Sim. Tô falando desses Sem seis aí que dúvida. talvez os... Então, hoje você não vê essa... Não estou falando que o futebol brasileiro ele é sempre... Ele vai ser sempre favorito, um dos favoritos. Mas não é a mesma expectativa que você... Concordo com você. Outrora, né? Concordo. Então, talvez isso... Agora, difícil é responder por quê? Cadê os nossos talentos, né? Cadê os nossos Ronaldos, Eu acho, Zico, Pelé? eu acho que os talentos, eles continuam nascendo. Eu acho que os talentos, nenhum país do mundo Produz tanto talento igual a quanto nós. gente. O problema é Concordo. como é feito hoje no futebol moderno, porque o futebol mudou. Aham. Ele está muito mais mercado, né? Muito mais exportação de negócio, de dinheiro, do que propriamente você pegar um jogador e desenvolver ele com as nossas características aqui para potencializar ele para uma seleção. Aham. O que acontece? O cara está aqui, jovem, se destaca, pega e acaba a formação lá fora. A formação lá fora não é uma formação. Diferente. Totalmente. Você me permite aqui? Claro. Robinho, tô citando Robinho. Sim. Você lembra como aquele moleque era? Abusado, driblava, passava a bola. Ele saiu daqui, isso. Ele foi lá pra fora. Porra, o cara ganhou massa. Ficou todo duro. Por exemplo, eu pratico boxe. Aí eu falei com o meu professor, falou, você tem que fazer uma musculação. Mas não é pra ficar marombado. Porque o boxe você tem que ter Sim. flexibilidade. Sim, sem A dúvida. mesma coisa é o futebol, Sem para você dúvida. ter o gingado. Sim, Imagina você, mobilidade, você lógico. todo trancadão lá, né? Porque o cara Muda. é aquele futebol. Eles preparam o jogador para o mercado deles. Aham, Então, assim, quais são os métodos aplicados aqui? aham, Tá sendo mais os nossos, cara. saquei. Os métodos que estão sendo aplicados aqui são métodos que eles enxergam, por exemplo, Uhum.
Vou dar um exemplo, tu falou agora do Robinho. Tá. Se tu olhar o Estevão hoje... Se tu olhar o Estevão hoje, já tem mudança. Já tem. O Estevão tá saiu do forte. Palmeiras magrinho e no Chelsea já tá diferente. Já tá. Qual é o nosso medo agora? Dele perder a característica principal dele, que é 1 contra 1. Que ele vai pra dentro do cara, dribla, agilidade. Por que eles preparam o cara? Porque o jogo lá é muito mais físico. Isso aí. Então, o que tá acontecendo hoje aqui no nosso cenário? Eles pegam os métodos de treinamento de lá, traz pra cá, pra base, aplica, desenvolve e vende. Aí o cara já vai mais pronto. Isso aqui. E aí o cara não Sacou? cresce com essa característica, esse DNA brasileiro. Ele é muito simples. Não que você não tenha que desenvolver as outras valências. Claro que tem. O futebol mudou, como eu falei. Mas o que é principal nosso aqui, as nossas características, você não pode tirar isso, cara. Porque é cultural, é uma coisa diferente. Eu vou te falar pelo âmbito social. Você quase não vê mais campo de terra. Verdade. Queira que não, você... Isso é um Rala método coco. Isso não é um método de treinamento? Sim. Natural? A adaptação àquelas irregularidades. Não é um método natural deixa de o cara treino? mais rápido, né? É um método Pensamento. natural de treino. Não temos mais. O que o futebol de salão hoje, no Brasil, o que a Europa fez? Lá é jogo reduzido o tempo todo. Jogo reduzido, eles diminuem o campo. Tá. É o que dizem que é o campo reduzido. E bota 4 contra 4, 3 contra 3. A gente faz isso aqui no jogo de salão, pô. Então, olha a visão dos caras. Eles vieram aqui. Pô, eu não tenho a matéria-prima aqui. Eu não tenho jogadores aqui que eu possa desenvolver com bastante técnica. Então, eu vou lá no Brasil olhar o que eles fazem. Porra, eles fazem isso. Eu vou adaptar pro meu cenário. Eles adaptaram pro cenário europeu. Aí, o que o brasileiro fez? Foi pra lá pra pegar o que eles já tinham e trouxe pra cá. Aí, por exemplo... Aqui é uma demanda muito mais física, muito mais tática, muito mais de potência, rígida. Aí pegou o que a gente já tinha aqui, que eles adaptaram com as nossas características, pegou a adaptação deles e trouxe pra cá. É isso que aconteceu. É simples. Aí o que a gente faz na base? Ótima análise. Aí o que a gente faz na base? Os caras que estão começando, os treinadores novos estão começando, que... Muita gente colocou que os treinadores antigos já não prestavam. Todos os treinadores que eu trabalhei são treinadores de uma geração passada e eu não abro mão de trabalhar com os caras. Eu não abro mão. Eu aprendi muito. E se eu tiver a oportunidade de trabalhar com esses caras ainda, vou falar alguns. Professor Marcelo Buarque, 14 anos de Flamengo. 14 anos de Flamengo. Trabalhei com ele. Aprendi muito. Dizem que já é um treinador que já é da geração antiga. Estão muito enganados. Toninho Andrade, falar no Rio de Janeiro, todo mundo conhece. É um cara que é lenda aqui. Josué Teixeira, tudo da mesma época. Hoje está em Portugal, coordenador de um clube lá em Portugal. 3. Trabalhei com os 3. Não me arrependo nada de ter trabalhado com eles. Nada. Tive aula com Jair Pereira, na BTF. Jair Pereira. Tive aula, professor Osvaldo. Tô doido pra trazer o Osvaldo. A gente tá falando de pessoas que pensam futebol como muita gente fala. Mas são os caras... Porra, olha a experiência que esses caras têm pra me oferecer. Olha a gama de aprendizado, cara, que eu posso pegar. Eu vou abrir mão disso? Não, de jeito nenhum. E falei de pessoas que são ótimas pessoas, tá? Além de profissionais, como pessoas são um fenômeno. Graças a Deus, até hoje eu tenho vindo com todos eles. E aprendo com todos eles todo dia. Porque se hoje eu tô no futebol, é porque esses caras fizeram alguma coisa. O legado deles, né, velho? Entendeu? Só que o que os jovens hoje pensam? Esses caras já não prestam. Tá ultrapassado. Aí vão lá, pega isso, traz pra cá e aplica nos clubes. É isso que acontece. Nossa voz oculta falou aqui que realmente o Nepal também foi invadido lá pela China, lá pelos idos de 1792. Não vou ler tudo que tá aqui. Ótimo saber, porque eu fui pra lá sem saber disso. Um erro meu. Não. Porque todo treinador tem que pesquisar sobre o país, já te diria. Mas com certeza, assim, apesar do fato histórico ser verídico, não foi por causa da invasão da China, porque isso foi 1700 e quase 1800, né? Mas tudo bem, não errei o fato histórico, foi invadido também, né? Agora, tu conta uma parada assim que
teve um ano que você estava no Bangu, queria que você falasse. Foi isso. 2025, ano passado. Ano passado. Foi, ano passado. Que o Bangu já tinha perdido 2 vezes pro Botafogo e depois você foi lá e ganhou. Que foi o quê? Você enxergou... É aquela parada... Não, aconteceu ou você entendeu o jogo do Botafogo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, em 2021 eu tava na América, fui campeão pelo América. Mequinha. E peguei o Botafogo. Mequinha do nosso Escobar. Um abraço pro Escobar também. Tu conhece o Escobar? Escobar... Ele é América mesmo? Fala América. Mequinha América. mesmo? O Escobar me deu aula de inglês, cara. Sério? Eu tava no curso de inglês, eu não tava bem no curso. Escobar. Um abraço. E como ele morava perto de mim, minha mãe muito amiga da mãe dele, ele era daqui, né? Ele é de Bangu, né? Fala inglês muito bem. E me deu muita aula de inglês, me ajudou muito. Moço. Exatamente. E aí, eu apanhei do Botafogo, cara, numa competição chamada Torneio APG. Perdi, empatei, os 2 jogos saí nos pênaltis. Pro América ia ser um feito enorme. Isso no América. Em 2021. Em 2024, no América de novo, eu saí pro Botafogo. Olha torneio APG. Aí perdi os 2 jogos. Em 2025, assim que eu peguei o Bangu, confronto do APG. Passei a primeira fase, segunda fase, quem eu peguei? Botafogo. Perdi os 2 jogos. Caraca. Na estreia do estadual, adivinha quem caiu na estreia do estadual? Fogão. Aí eu falei, esse jogo eu não posso perder. Chega de perder pra esses caras. Pô, e os caras vieram com o time sangue completo. O treinador que tava no profissional agora, o Rodrigo Belão. É o treinador que tava no profissional antes do Franklin, agora o português chegar. Pô, um cara, gente finíssima. Pô, um cara, criei um vínculo de amizade com ele. A gente não se fala tanto, até devido à demanda dele. Mas assim, é um cara, pô, respeitoso. Um cara que eu tive um prazer de poder enfrentar. Tu cresce como treinador. E eu falei assim, cara, chega de perder pra esses caras, meu irmão. Eduardo, eu fiquei 4 dias sem dormir. Sério, cara? Além de estudar o jogo e dar os treinamentos pra minha equipe, porque eu peguei o Bangu muito mal, cara. Da época, 25, né? Qual era a lógica ali? Eu ia tomar uma goleada, o jogo era em casa, pô, estreia do estadual, eu tenho que classificar o time pra Copa São Paulo. Eu tinha que começar com o pé direito, peguei logo o Botafogo, veio tudo na minha cabeça, falei, cara, porra, eu não posso mais perder pra esses caras. Eu vi mais de 10 jogos deles. Eu lembro que eu ficava, eu treinava de dia, ia pra casa, pegava o histórico do treinador, porque ele foi treinador do Atlético Paranaense também. Então eu vi jogos do Atlético Paranaense de quando ele... Então eu estudei ele e comecei a estudar o Botafogo dele. Ou seja, estudei ele em outros trabalhos. E comecei... E aí, porra, não dava pra fazer isso durante o dia. Então o que eu fazia? De madrugada também. Então eu ficava a madrugada toda estudando e minha esposa. Cara, tu não vai dormir, tu vai ficar maluco. Eu falava assim pra ela, eu não vou perder esse jogo. Eu não vou perder esse jogo. Só que o meu time, tecnicamente, não estava apto ainda. Não era um time que ia conseguir competir de igual para igual. O Botafogo com as peças completas, cara. Jogadores que tinham acabado de voltar do Mundial. Aí. O Botafogo não foi pro Mundial? Foi. Teve jogadores dessa equipe que me enfrentou que estavam no Mundial. Kaique, por exemplo, que era um atacante que estava no Mundial, era aí reserva do Igor Jesus. Caramba. E eu falei assim, cara, como que eu vou pegar esses caras? E aí veio a tal linha de 5. Eu montei uma linha de 5 atrás, uma linha de 4 na frente. 3 zagueiros, 2 alas. 2 alas que saíam muito rápido e fazia as transições em diagonais. O que é transição em diagonal? Explica aí. Eu tenho esse gol na rede social, eu botei esse gol na rede social. Quando você... Eu identifiquei que ele tinha dificuldade de correr para trás. O Botafogo. Como o Botafogo, quando pegava os clubes pequenos, ele era propositivo, ficava em ele cima, não vai nunca jogar com a bunda lá atrás, vai sempre jogar para frente. O que eu entendi? Então, já que é assim, o meu time não vai conseguir propor jogo dentro da minha casa mesmo, assim, não vai conseguir. Eu vou dar a bola pro Botafogo e vou pegar a deficiência deles. Qual era a deficiência deles? Eles tinham dificuldade de correr para trás, de fazer a transição para entrar em organização para se defender. Tá. Então, eles não eram tão velozes no contra-ataque, para se defender. Tá. Teoricamente, se eu correr em linha reta, eu facilito quem tem a dificuldade de correr para trás, porque o cara só vai correr numa linha reta. O cara vai correr para cá. O cara tá saindo na esquerda lá, fica em linha reta. Porque o nível de velocidade deles era maior. Ainda tinha essa característica. Até para eu correr
em linha reta, cara, o meu time não ia conseguir chegar, mesmo eles com essa deficiência, eles ainda iam conseguir chegar de igual para igual comigo. Saquei. Então o que eu comecei a imaginar? Cara, eu vou ter que fazer as transições em diagonais para desequilibrar a corrida de volta. Então, o que eu tive que fazer? Pô, quando você corre para trás, você corre organizado. Que aí você entra em organização, tu montou tuas linhas, tu tá se defendendo. Uhum. Então, o que eu tive que fazer? Cara, então eu vou começar a gerar situações em diagonais. Roubava a bola de um lado, gerava situações pro lado oposto e acabava do De lado volta, que a gente... Começou. Tipo, tá na direita, a esquerda se movimenta. O gol foi assim. Olha Eu roubei aí. a bola no setor direito defensivo meu, Uhum. gerei a diagonal por dentro Pelos volantes. pelos volantes, o meu ala atacou o espaço do lado Do lado esquerdo, esquerdo. a bola veio construída em diagonal, chegou nele. O cruzamento veio dele e esse lado oposto fechou para finalizar. E aí, quando você olha no vídeo, eu tenho esse vídeo, o Botafogo está todo desorganizado. Então eu gerei isso. E aí depois eu só me defendi, porque é difícil você entrar numa linha de 5. Uhum. Então eu botei meu melhor zagueiro por dentro, que é um Central. zagueiro central, maior, o cara que Uhum. ganhava toda na bola aérea, e os demais e guerreirinho ali, uns operários pra competir. Dois volantes de contenção também. 2 volantes de contenção e vambora. E um meia. Eu fiz o gol aos 10 minutos do primeiro tempo. Quando eu fiz os gols, Pegou porque os eu caras peguei de eles na calça surpresa. pois é. Então, como eu fiz os gols 10 minutos do primeiro tempo, o que eu falei pro meu auxiliar, que é o Eduardo Andrade? Então, um abraço pro Dudu. Um abraço, Edu. Meu xará. O que eu falei pra ele? Eu falei, Dudu, tá pronto pra sofrer? Eu lembro dessa frase. Ele, caralho, Dante, a gente fez gol muito cedo. Falei, irmão, a gente vai sofrer agora até o final. E sofremos até o final. Acabou 1-0 a gente. Porra, foi uma alegria, uma festa. Porque, assim, você tem que entender o teu cenário, né, cara? Sim, e ter a sim. humildade de reconhecer que você não vai jogar de igual para igual no cenário que eu estava. E graças a Deus, a estratégia, a aplicação dos atletas, porque os atletas, que é o maior mérito total deles, porque eles entenderam. Tu imagina um garoto de 20 anos ficar sem a bola? O cara quer estar com a bola o tempo todo. Então eles Entendi. acham que dá para competir. De igual para igual tecnicamente, com Aham. velocidade, com força, com potência. E não dá. Então eles entenderam a minha ideia. E respeitaram isso. Então o mérito é total deles, porque eles executaram da melhor forma. Sim, sim. E a diretoria, na época, abraçar isso. Porque você jogar de uma forma muito mais conservadora, você não consegue expor um menino para o empresário olhar, porque você não tá pouco com a bola. Então eu fui em busca do resultado. E foi assim o campeonato todo. E graças a Deus, conseguimos. Cara, eu empatei com o Flamengo de 1-1. Flamengo do Mundial. Olha aí. Uma semana depois, eles foram campeões mundiais. Com o mesmo grupo. Eu empatei de 1-1 com a menos. Eu tava com a menos. Eles fizeram 1-0. Eles fizeram 1-0. Faltando 10 minutos pra acabar o jogo, eu perdi um jogador. Já tava 1-0 o Flamengo. Aí a torcida pra mim, vai tirar o atacante, fecha o time, vai tomar goleada. Eu deixei ele. Quem fez o gol? Foi o atacante. Ele. Tá ali. Então eu registro tudo. Empatamos com o Flamengo, empatamos com o Vasco na casa do Vasco, 0-0. São Januário. 1-1, foi São Januário, foi na casa do Arte Sul. Esse jogo, a gente tava tirando dentro do Vasco, a Taça Guanabara tava indo pro Flamengo, faltando 10 minutos pra acabar o jogo, o juiz deu 2 pênaltis, eles empataram. Então, cara, eu ganhei um jogo, empatei 2 e perdi pro Fluminense. Que resultado, Que né? resultado pro clube, sabe? Aham. Então, assim, são coisas que, se eu não tivesse essa maturidade de ter ido lá pra fora, de ter visto taticamente o que eu poderia implementar no meu jogo aqui, as pessoas não entenderam a linha de 5. Ninguém entendeu. Eu fui criticado por isso. Ah, vai jogar muito atrás. Eu nunca fui um treinador que jogava atrás. Retrancou. Mas hoje, se você me der um cenário, eu consigo transformar aquele ali. Você vai trabalhar com as tuas peças, não é isso? Eu tenho que jogar reativo? Eu sei jogar reativo. Eu tenho que jogar propositivo? Eu sei jogar propositivo. No América eu jogava propositivo o tempo todo. Era o tempo todo jogando pra frente. Em 2021 nós fomos campeão da Taça Santos Dumont e da Taça e do Campeonato Estadual. Colocamos 6 jogadores no profissionais. Jogando propositivo. E no Bangu, jogando reativo. Então, a gente tem que entender esse cenário, entendeu? E se você de repente tivesse mais tempo de trabalho, né, o cenário vai mudando. Você vai ensinando, né, para o jogador, né? Vai chegando peças melhores que entram numa característica melhor. Ou então aquele jogador começa a te surpreender, né? Sim. Já teve algum jogador bom assim do time que você falou assim, não, cara, você não vai jogar hoje,
você não vai poder jogar hoje. Por algum motivo, você viu que o cara não estava bem, assim. Já aconteceu isso contigo? Não. Isso nunca aconteceu. Não. Graças a Deus, as peças eu sempre consegui ter um controle delas, de jogar. E assim, o futebol existe as divisões de responsabilidade. Eu digo né? isso porque às vezes você vê um cara que, pô, tá muito bem, mas o cara chega mal, brigou com a esposa, é a conta de luz que não tá paga, alguma coisa. Então você percebe que o cara, hoje não tá legal. E aí, de repente, você precisou ou colocar ele depois. Mas isso vem dando sinais, né? Ah, não é uma coisa. Não, vem dando sinais. Aí você chama para conversar. No treino mesmo você já vai vendo o já vai controlando isso. O nosso trabalho também é ter esse controle total da vida do cara. Né? Quando você sente que o cara já tá um pouco. Você chama ele na tua sala. Cara, o que tá acontecendo? Que eu posso te ajudar? Porra, eu preciso de você. Passar confiança o tempo todo. O cara pode estar num momento péssimo. A única coisa que ele não quer é que você dê mais pancada nele. Saquei. Então, levanta a autoestima do cara e vambora. Porque é através daquilo ali que ele vai fazer a vida dele acontecer. Entendeu? Então, assim, eu vivi isso no Nepal. Até pegando gancho, tu me perguntou sobre a questão do Nepal, da forma de jogar. Lá eu era reativo. Meu time, tecnicamente, era ruim, mas era um time muito veloz. Olha isso. Muita velocidade. Então, eu baixava as linhas, saía pelos lados com muita velocidade. Eu jogava com 2 atacantes. E aí o negócio acontecia. Bacana. Também foi um momento que eu fui reativo. Não era de tanta proposição, não podia levar ninguém, não podia contratar mais ninguém, já tinha fechado a janela. Então isso me deu também uma expertise para saber lidar com essas situações. Porque meu time é o quê? Cara, meu time é muito ruim. Tecnicamente. Meu time, os caras não vão aprender isso rápido. Eu tenho que tirar o time da zona de rebaixamento. Porra, não vou ter tempo pra isso. O que eles têm de bom? Muita velocidade. Então vamos jogar com muita velocidade. Saquei. Agora, Marcos, uma pergunta assim. Por exemplo, vou tentar te explicar. Que você gosta de futebol, tá claro. Tá claro. Aqui pra gente, se alguém tem dúvida... Eu falo que futebol é minha vida. Mas assim, por exemplo, eu tenho amigos meus que são músicos, né? E trabalham tocando. Tocam lá, coisa e tal, na noite, seja lá como for. E muitas das vezes fala assim, pô, cara, vamos se divertir, tá? Menos tocar, tá? O cara, assim, a diversão dele é um churrasco, é bater um papo, qualquer coisa. Sim. Que não seja, tocar, porque o cara, pô, não quero. Eu gosto de tocar, faço. Quer limpar um pouquinho. Fazendo essa analogia, você deve ter um clube, não precisa falar qual é. Como é que o Marcos de hoje vai, sei lá, o Maracanã, vamos falar do tempo do futebol, e assiste o jogo do teu time, assim? Tu ainda é emoção? Ou tu olha assim, porra, se fosse eu, aquele cara tinha que estar lá. Porque todo torcedor é isso, né? Lógico. Né? Mas agora, dúvida. você é isso como a paixão, mas tem também o teu lado técnico. Tu já encarou, Maracanã, de ir lá assistir? É a mesma emoção? É maior? Como é que é? Eu queria fazer essa pergunta pro Zé Mário, mas não fiz. O que acontece é o seguinte, eu tenho um filho que ele é igual a mim. Ele tá com 21 anos, hoje tá na Alemanha, joga lá no clube da 6ª divisão, João Pedro. Um abraço, João Pedro. Depois vem aqui, quando vier no Brasil, conta essa experiência pra gente. Ele tá lá. Ele mora lá na Alemanha com a irmã dele também. Aí, legal. O futebol, ele é de torcida organizada. Quando eu ia no Maracanã com ele, eu ia com a blusa do clube, ele também, ele ficava na torcida organizada e eu junto com ele. Porque eu queria ver o que ele fazia, eu tinha que estar perto por ser pai. Então eu tava ali. Quando eu comecei a trabalhar no Rio, eu já comecei a ir no Maracanã com ele com a roupa paisano. Então eu já não ia mais com a roupa do clube. Tá. Todos os comentários que eu faço no futebol em relação ao jogo do time que a gente torce, né? Ele fala assim, pô, mas tudo que tu fala acontece. Ah, isso é que eu queria. Tudo que tu fala acontece. Eu falo, é porque eu já tenho uma visão diferente. De nós, Mas eu também dou as minhas escapadas. Eu falo assim, pô, o fulano de tal, o treinador tal, podia ter... Pô, o treinador tal fez errado, que eu sei o que... Paixão é paixão, velho. Não tem jeito, entendeu? Então, assim... muito bom. Quando o time que eu torço joga, eu fico ainda... Eu tenho isso. É mesmo? Eu tenho isso. Eu e acho não tem que problema isso nenhum. Eu acho que não tem problema nenhum. Cara. Eu acho muito bacana, porque assim,
Eu acho que é só no futebol que tu consegue isso, lógico. cara. É lógico que eu tenho um olhar agora um pouco mais diferente. Sim, sim. Mas, por exemplo, eu vou te falar, informalmente, a ética vai embora. Sim, sim. Entre Porque eu tô você entre eu e meu filho, Filho da puta! mais ou menos, e, pô, fez errado, não era pra fazer isso. Mas quando você vai analisar friamente o jogo, né? Já um olhar já de técnica. aí você fala assim, pô, Tinha fez razão, certo, tinha razão. Então eu já consigo ter essa diferença. Cara, Mas até muito pouco tempo bacana. atrás, esquece. Era torcedor, mesmo? era. Cara, muito bom. Era torcedor, de chorar na rua. É mesmo. Final de campeonato, porque esse time foi pra bastante finais agora recente, Não né? sei. Agora, cara, outra coisa que, pô, assim, eu tive a oportunidade de pisar... Eu bati portão do meu vizinho, e agora? Fala aí agora. Sério mesmo, velho? E ele sabia que tu Eu era já ouvi treinador. ele falar assim, ué, você falando isso? Não pode. Ó, vou tirar foto, hein? Eu vou expor. Agora, assim, eu tive a oportunidade de ir uma vez ao Maracanã. Eu trabalhei na Sucan, velho. Se eu contar aqui, eu já fiz cada coisa na vida. Já fui sucaneiro, né? De botar pozinho lá no ralo, lá, com essas paradas. E a gente teve uma vez uma reunião lá no Maracanã, porque tinha muita gente, coisa e tal, e a gente foi... Aí eu fiquei assim, me pergunta alguma coisa da reunião. Lembro de nada. Só ficou... Gramado assim, passava... Eu realizei um sonho agora, né? Aí eu queria te Realizei um perguntar como é que foi tu dirigir um clube lá no Maracanã, velho. Porra, rapaz, eu... tem uma foto sua lá, pô, véio, cara, aqui, eu sempre tive um sonho. Quando tu for de novo, se tiver precisando de um assessor que não sabe, o AA do Jô, lembra? Não, o prazer, Eduardo. Não, tô brincando, mas assim, não, mas, cara, é uma coisa que eu acho que todo mundo, os carioca principalmente, porque aquele é um templo do futebol. Mundial. Ele não é nosso aqui, é do mundo. E é diferente, tá? Muito. Diferente dos outros, tá? Com todo respeito às outras eu nunca tive arenas. oportunidade de pisar lá. Quanto atleta, nunca tive oportunidade, né? Mas teve como treinador. Né? E aí, velho? E ainda tem uma coisa, cara. Eu ainda pude levar meu filho comigo. Puta, acaba. Sério, velho? Tem foto eu e ele, pô, no Maracanã, no meio do campo. Nossa. Torcida... Nós enfrentamos o Flamengo, a torcida do Flamengo assim. Nossa. Pô, ele do lado do Jorginho, tirando foto. Abraço, Jorginho. Ó, quero você aqui um dia, pelo amor de Deus. Cara, foi assim, Eduardo, é uma atmosfera diferente, sabe? Eu confesso pra você que me emocionou. Você traduzir em palavras? Ah, cara, é mais uma realização de um sonho. É mais um sonho realizado, entendeu? Você pisar no templo do futebol mundial e você fazer parte daquilo ali. Pô, e principalmente contra uma equipe que, porra, tá sempre aí, eu sempre tava, né? E você poder estar ali olhando aquela atmosfera toda ali é muito diferente, cara. É muito diferente. E você vê que o futebol, ele tem... Eu digo o seguinte, é uma realidade diferente, sabe? Você vê um glamour, você vê uma coisa diferente, sabe? Você sente algo diferente ali. Então foi uma realização de um sonho e assim, eu tive o privilégio de poder entrar com meu filho no campo e eu olhar pra cara dele e ele falar assim, pai, antes da minha viagem eu pude realizar mais um sonho teu. Então é isso que me traz, né? E ele falou, pô, eu tenho muito orgulho de você, pai, porque eu vi a tua trajetória, como você batalhou pra hoje você tá podendo trabalhar, pô, no maior templo do mundo. Então, assim, e ele até brinca comigo, ele fala assim, pai, ainda vou te ver no estádio da Europa porque você é isso, você é aquilo, você não desiste, você vai, não sei o que, babá. Então, assim, eu acho que isso que é gratificante, sabe? Você vê o teu filho falar que tem orgulho de você porque chegou num lugar que ele sempre imaginou me ver. Poucos chegaram. Trabalhar. Também, ele sempre imaginou me ver trabalhar, mas da arquibancada. Ele me viu do lado, né? Praticamente. Nossa, velho. Foi pro vestiário, fechou roda com a gente. O que é fechar roda? Roda, dentro do vestiário. Agora. Fechou a roda com a gente dentro do vestiário. Pô, ele no vão aqui, passando os jogadores do Flamengo, que ele é louco pelos jogadores do Flamengo, de tirar foto, autógrafo, sim. desde garotinho. Então, tudo isso, né? Tudo isso, pra mim, foi através do futebol. Eu pude proporcionar não só pra mim, como eu pude proporcionar pro meu filho. Né? Então... Que orgulho, hein, velho? Que orgulho, mas assim...
muita gente associa a essa questão financeira, né? Que o futebol, você tem que transmitir... Cara, o futebol é muito maior que isso. Muito. Olha o sonho que eu pude realizar, não só para mim, como pro meu filho. Você identificando isso no teu filho... É um reflexo do trabalho que você fez lá no Nepal, por exemplo, né? Não só enxergar o jogador, mas a pessoa por trás do jogador. Sem dúvida. E na hora da tomada de decisão ali, a emoção era contida? Não, ali... Você conseguia Você diz no jogo, né? No jogo, durante o jogo. Não, ali sim. Ali, na época eu tava de auxiliar do Toninho. Apitou. Mas eu consigo separar bem isso. Uhum. Até porque ali é meu trabalho, né? Sim. Infelizmente, o resultado não foi da forma que... Perdemos o primeiro de 3-0 e o segundo de 8-0. Ah, tá. O Flamengo é outra prateleira. Outra prateleira. Não dá para competir. Eu não ia te fazer essa pergunta, Sim. mas como você citou, eu tenho visto em alguns momentos, os caras falam, não, cara, Flamengo... Foi o Flamengo ganhou do Vitória de 8-0. Vitória é a primeira divisão. Atlético Paranaense. Um ano atrás. Acho que foi do Atlético Paranaense que falou, quando alguém perguntou para ele, falou, não, peraí. Falando de futebol, a gente aqui, porque o Flamengo realmente... Sem clubismo, tá, pessoal? Tô falando aqui... Posso te contar um fato aqui que chamou a atenção? Não, deve, claro que deve. Acabou o primeiro jogo 0-0 o primeiro tempo. Uhum. 0-0. Torcida do Flamengo vaiando. Foi na época que a torcida do Flamengo estava indo no Ninho do Urubu protestar. O Flamengo estava pressionado. Uhum. 0-0 o primeiro tempo. Chegamos no vestiário. Aí um olhando pro outro assim, os jogadores tipo assim, dá, hein? Aí eu falei assim, porra, meu Deus do céu, não é possível. Aí quando a gente sobe, tá no banco. Arrascaeta pra entrar. Paquetá pra entrar. Aí eu olhei pro Toninho e falei, Toninho, vai mudar o jogo todo. Esquece. Olha o banco dos caras. É porque eles estavam com time reserva, eu não lembro. Não, era time misto, né? Era o reserva misto, mas assim... É porque não tem reserva. Você olhar um Arrascaeta, o cara entrou, mudou o jogo. Ele entrou, ele mudou o jogo. Acabou 3-0 o jogo. Ele entrou, ele mudou o jogo. Eu vi isso de perto. O cara mudou o jogo. Então, assim, tem diferença. Não dá pra competir de igualdade isso. Entendeu? Qual era a nossa meta? Chegar na semifinal de estadual. A gente ficou entre as 4 melhores equipes do campeonato estadual profissional. Flamengo, Fluminense, Vasco, Madureira. O Botafogo ficou fora. Aí. Então a gente tirou um grande. Sim. Então, esse objetivo nosso foi alcançado. Legal. O que fosse vir depois ia ser... Lucro. Só que no jogo do 8-0, a gente perdeu um jogador com 15 minutos do primeiro tempo. Pegar o Flamengo com um a menos já foi muito difícil. Mas os caras foram guerreiros demais. Os caras foram guerreiro. Sujeito homem. Os caras foram sujeito homem. Agora, o resultado eu não fico preso. É lógico, como treinador, isso ruim. pesa. Sim. Né? Como equipe de comissão técnica, isso pesa. Como clube, isso pesa. Mas eu vou ser bem sincero, Edu, é uma questão totalmente diferente você competir com uma equipe com o investimento que tem o Flamengo. Então, realmente... Será as outras... Porque o Flamengo realmente tem, né, uma grana absurda. Eu sempre, na minha tenra idade, olhava assim e falei, cara, por que o Flamengo não é o maior do Brasil, quiçá o maior do mundo? Né? Porque tem uma torcida gigantesca. O ativo do Flamengo, que é a torcida, nunca foi bem explorada. Sem dúvida. Mas a gente tem Vasco da Gama, que tem uma torcida muito grande aqui no Rio de Janeiro, né? Botafogo, Fluminense, coisa e tal. Eu digo que são potências, né? Sim, mas assim, lá em São Paulo você já tem o Palmeiras também, que já aprendeu a lição. É muito difícil dos clubes, esse de primeira para São Paulo, Corinthians, não sei... É muito difícil essa transição, porque o Flamengo, com Antônio Bandeira de Mello, teve que... você vai pagar um preço, né, cara? Passou, né? Ele pagou um preço. Torcedor querendo invadir lá, entendeu? Mas, assim, uma coisa que ficou muito clara na gestão dele, ele foi muito claro do que ele ia fazer. Minha proposta é essa. Minha proposta é essa, não vamos ganhar título, nós vamos passar dificuldade, mas a longo prazo vocês vão ver o Flamengo. Isso aí. Beleza. Só que assim... O que acontece no futebol? Troca presidente, entra presidente, troca presidente, o cara vai sempre deixando para a gestão que vai... exatamente, vai deixando para as outras gestões, e aí o cara que vai herdar aquele problema ali. Então assim, enquanto não tiver uma mentalidade clube de longo prazo, pra gente melhorar isso aqui, a gente vai ter que pagar um preço. O torcedor vai ter que entender.
Porque os clubes estão tudo, a maioria tudo endividado. É por isso que vem as SAF. Uhum. Aí você fica refém de SAF, não sabe se a SAF é uma SAF correta. Tô sabendo agora que o John Textor, né, foi afastado aí por alguns problemas, né? Ô Marcos, a gente está chegando próximo do final, mas eu não tenho como não perguntar para você histórias de vestiário. Se você tem alguma história bacana de vestiário assim para trazer pra gente. Alguma coisa, além do teu filho, né, de ter participado lá, alguma coisa engraçada que tu possa contar pra gente aí. Cara, tem. Eu vou falar de uma na Suécia, beleza? Fica à vontade. E uma na Ásia. Tá. Porque porque as daqui são sempre as coisas normais, as mesmas, são as resenhas, as piadas. No Nepal, principalmente cultural. Todo intervalo de jogo, eu vi os caras fazendo flexão. Ué? Fazendo flexão. Aí eu entrei, porque o que acontece? Acabava o intervalo, os jogadores iam pra dentro do vestiário, o treinador sempre chegava depois. E eu chegava, os caras estavam. E eu falava assim, porra, o que é isso? Aí chamava o auxiliar, não mexe. Eu falei, pô, isso não pode ser sério, cara. Porra, cara. Pô, que isso, cara? Não sei o que, pô, vocês têm que descansar. Eu gosto de 5 minutos pós primeiro tempo pra baixar a adrenalina, o jogado, pra poder me ouvir. E os caras lá... Mas por quê? Era tudo escola militar. Não é que escola militar, era... Formação militar. As formações militares... Não é que as escolas tinham isso, mas eles implementavam isso nos quartéis militares lá. Então, os jovens virou um hábito. Então, aquilo ficou engraçado pra mim, que eu falava assim, pô, então até eu vou ter que fazer? Coach. Eu falei, não, eu de terno, tendo que fazer flexão. Eu falei, não, você é exemplo. Ele falando inglês, né? Exemplo. Eu falei, pô, teve jogo que eu não ia de terno. Tava no contrato lá, você tem que fazer 10 flexões. Aí tinha jogo que eu não ia de terno, por exemplo. Aí eu ia com o casaco do clube, aí pra dar uma... Pô, eu sou exemplo. Aí eu já caía, fazia e tal. Que isso, cara. Sempre fui muito ruim de flexão. Como é que é a cultura, né, velho? Mas isso era uma cultura local. Tipo, eles eram instruídos. Mas qual era a finalidade disso? Eles entendiam... Quer ver uma coisa que me chamou muita atenção lá? Treino 2 períodos. Era engraçado. Por que era engraçado? Eles entendiam que você treinar 2 períodos ia te machucar. Eles entendiam que você treinar 2 períodos estava errado. Uai. E aquilo, pra mim, eu falava assim, eu tinha que mostrar pra eles que aquilo ali era importante você treinar 2 períodos. Porque você tinha um descanso. Mas eles tinham uma cultura que aquilo ali lesionava. Mas eles podiam treinar 4 horas no período. Tu entende? Então, assim, essa da flexão era uma questão cultural deles que, pra mim, era extremamente engraçada, pô. Era extremamente engraçado. Na Suécia, tinha muito jogador africano e jogador sueco. Jogador africano e jogador sueco. Eles tinham os vestiários deles separados. Não era uma questão... De racismo, não. Não porque eles se davam. Era cultural. Mas por quê? Porra, eu não sei se eu posso falar. Tinha as questões que os caras ficavam inibidos com... exatamente. Então o cara era negão. É isso. Aí o cara branco. E eu tinha coisa que eu particularmente, eu tinha que gerir. Caraca, e aí, velho? Por que acontece? Vem pra mensagem que eu quero falar. Por que acontece? Existiu uma situação, olha que coisa louca. Você ia depois pra resenha, porque os caras resenhavam com o outro e botavam a pilha no outro. Só que quando você entra numa questão dessa, passa do limite. Aí você tinha que começar a controlar isso. Nossa. Aí você ia falar pro cara, pô, calma, não é assim, que não sei o quê. Aí, lá também eu não tinha comissão. Não tinha comissão que eu levava, mas o presidente que tava era um árabe. E eu tinha um pouco de contato com o cara, a gente conversava. E eu falava assim, cara, onde já se viu? Isso em inglês, onde já se viu? Porra, os caras na resenha por causa disso ou por causa daquilo, isso não existe, eu tenho que controlar isso também. Pro cara não passar do limite com o outro. Foi aí que criaram 2 ambientes? Aí começou a criar 2 ambientes. Nossa, velho. Aí começou a criar 2 ambientes. Homem é homem mesmo, não tem pra onde correr. Mas aí não era uma questão cultural, era uma questão daquele local ali. Sim. Tu tá entendendo? Isso diferente do outro. Que se tornou uma coisa que me chamou muita atenção e eu até hoje eu conto essas histórias. Eu falo assim, cara, é surreal, pô.
Hoje eu fico rindo, mas na hora, Aham, pô, não, era uma claro, parada pô. assim que Imagina chamava a sua muita atenção, pô. sua situação. Chamava, pô. Eu ia até te perguntar, se você quiser falar rapidinho, como é que era assim. Porque hoje a gente vê suplementação, né? Todo mundo tomando isso, não é bomba não, tá, pessoal? Suplemento Sim, mesmo, claro, né? futebol. E lá no Nepal a galera não comia carne, né? O alimento. Você percebia que a alimentação poderia ajudar, se por um acaso ele Cara, tu me fez uma mudasse? ótima pergunta, porque como era um país fechado, Aham. é um país fechado, não entrava suplementação, Também não. não entrava suplementação, então era tudo local, só que eles estavam acostumados, né? Uhum. Eles comiam lá. Quem tinha dificuldade eram os brasileiros, tinham 3 brasileiros, que não foi eu que tinha levado, Aham. eles já estavam lá, e eles tinham essa dificuldade também de alimentação. Mas eles se alimentavam de acordo com... Tanto é que os jogadores que eram destaques eram os africanos. Então, assim, tinha clubes lá que tinha 2 ou 3 africanos que os caras sobressaíam. Nível de força, nível de potência dos caras maior. Mas por quê? Estruturalmente falando, os caras tinham mais estrutura física do que os locais, entendeu? Uhum. Então, assim, essa questão alimentar tinha essa dificuldade, porque não suplementava jogador, não podia. Eu tentei levar uma empresa pra lá, pra suplementação. Não pude, não foi aceita. Que isso. E aí tinha que, dentro dali, eles tinham que adaptar coisas Aham. pra eles se alimentarem. Entendi. Agora, assim, você falou um pouquinho, já estamos encerrando já, tá, pessoal? Da sua licença lá, né, que você fez como treinador lá na Sim, CBF. sim. Realmente agregou. Eu queria que você falasse um pouco do curso, Sim. né? Pode ter um treinador que está querendo fazer, coisa e tal. Realmente agregou para você? Você já falou um pouco, mas eu queria que você fosse um pouco mais técnico. Sim, sim. Fala um pouquinho. Eu gente finalizar. fiz também a BTF, eu fiz a BTF, tenho a licenciada da BTF. Eu tenho certificado da FIFA, né? Tenho da Federação Asiática de Futebol. Fiz a licença B da CBF e a A da CBF. Aham. E assim, ele em termos de conteúdo, ele é muito bom. Ele é muito bom, porque são bons profissionais que estão ali, que estão aplicando aquilo ali. Qual o tempo, mais ou menos? Dá 2 semanas. Porque eu 2 fiz na semanas. granja. Na Grande Aí Comari. você fica na granja Comari, né? Aluga algo por fora, enfim, mas dentro da granja você passa o dia todo. Saquei. Então você fica na granja, tem as aulas teóricas, aula prática. Ótimos professores, eu tive o Milton Mendes, Uhum. que foi Falou. treinador do Vasco, Santa Cruz também. Gustavo Leal, que tá no México. Tive alguns professores, o coordenador do curso é o professor Edson Palomari. Então, conteúdos interessantes que mesmo que você já pratique aquilo, você tem alguns detalhes que você pode implementar dentro do seu trabalho. Saquei. Mesmo com a tua experiência de campo, sempre. tá sempre agregando. E outra, sempre é bom ouvir outros profissionais. Então, mesmo que você já faça aquilo ali, é sempre bom você ouvir, porque de repente eles aplicam aquele exercício de uma forma diferente. Aí eu tive na minha turma Felipe Melo, que eu tenho contato com ele até hoje, ele hoje é gestor do Americano. Um abraço pro Felipe Melo. Egídio, Rodrigo Caio. Peguei Léo Gamalho, atletas que estão fazendo a transição Uhum. para fora campo, né? Uhum. E que tem uma experiência de outros treinadores que trazem para dentro do Futebol. do curso. Do curso. Isso é importante, né? Tive o Luizinho Quintanilha, que é ídolo do Vasco, maior campeão do Vasco. Uhum. Pô, é meu irmãozão. Legal. Fizemos o grupo, nosso grupo de estudo. Era eu, ele e mais alguns amigos também. Então, assim, foi bem legal isso, sabe? Então, Bacana. essa troca, o importante do curso não é só o conteúdo, que é importante, é a troca. O network, né? O networking, mas a troca também. O que você tem De experiência. de experiência para agregar para mim. Então, assim, Edu, eu aplico esse exercício dessa forma, mas o Edu aplica esse exercício da outra forma. E o resultado melhora. Então, eu não sei essa forma que você aplica. Então, calma aí. Pô, interessante, hein, cara? Agregou. Pô, agregou, legal. Então eu posso aplicar, adaptar para minha ideia, e ele com o meu, e assim vai. Então, isso é muito legal, sabe? E isso me agregou muito, Que muito, bacana, muito. Bacana. O que eu tenho de ressalva, e aí eu tenho que falar, é o seguinte, né? Isso não te dá um direcionamento. Um exemplo, você faz a licença porque você tem que ter a licença para você trabalhar, atuar como treinador, né? Eu já trabalhei sem a licença. Quando eu fui trabalhar fora, foi sem a licença. Entendi.
Mas você não sai um exemplo direcionado do local, entendeu? Eu acho que poderia direcionar isso mais. Eu tenho a licença e tenho a licença. A licença e aqui, isso aqui são algumas oportunidades. Mais ou menos isso, sabe? Eu acho que encaminhar. O trabalho é bem legal, o trabalho que a gente faz de final de curso é muito legal. Porque você tem que escolher um clube e fazer todo um estudo daquele clube ali. Planejamento anual, toda a parte estrutural de gestão. E você entrega o trabalho, sai sua nota, você é certificado a partir dali. Então eu acho um curso muito legal. Os valores são altos, eu já acho que poderia ser não tão elitizado. Porque tem muitos bons profissionais aí, muito. E eu fui um desses profissionais assim que não tinha condições. Graças a Deus eu consegui fazer, mas depois de muitos anos, cara. Foi uma luta para eu poder... Guardei dinheiro, eu me organizei para isso. Sim. Porque o curso é muito caro, entendeu? Mas tem muitos profissionais que não têm essa condição de fazer. Saquei. Entendeu? Bons profissionais. E que, infelizmente, acaba ficando mais distante ainda, não porque eles não tenham capacidade, mas porque hoje você tem que ter essa... tem que ter essa certificação. Sim. É ela que vai te habilitar a poder trabalhar. Entendi. Entendeu? Marcos, para a gente finalizar, se você tivesse a oportunidade de virar para um garoto que sonha ser jogador de futebol, viver do futebol, você pudesse deixar uma mensagem para ele, qual mensagem você deixaria para ele, querido? Eu deixaria uma mensagem de, primeiro, acredite nos seus sonhos, se entregue a isso, porque você tem que abrir mão de muita coisa para viver o seu sonho. E aliado a isso, estude, né? Hoje eu tô no... Se eu não tivesse o inglês que eu estudei enquanto atleta, eu não teria a oportunidade de ir para a Suécia, porque a minha entrevista foi em inglês. Eu não teria a oportunidade de ter ido para a Ásia, que a minha entrevista foi em inglês. Então, o futebol ele tem que estar aliado ao estudo. E hoje você faz um curso pela internet, até de repente de graça, né? Então, é o que eu falo para os jovens. O sonho de ser jogador de futebol hoje tem que estar aliado ao estudo. E se entregar a isso. Dormir bem, se alimentar bem, viver para o esporte. Porque o esporte salva a vida e muda a vida. Não dá para viver do esporte e realizar o sonho fazendo outras coisas. Não tem como. Então é o que eu digo para os jovens hoje que quer seguir essa trilha do esporte, que tem que viver para isso. Show de bola. Olha, a gente encerra o programa de hoje, quase 1h30. Falei contigo que ia bater? Que bom. E quando o papo é bom, a flui. hora... Mas assim, a gente sempre tem aquele hashtag volta convidado, porque a gente com certeza tem um monte de pergunta aqui, um monte de xizinho que não dá tempo pra gente falar de tudo. Mas sinta-se já convidado a retornar aqui. O Marcos, né, que atendeu nossa solicitação, veio aqui de coração aberto. Bruno, obrigado. Excelente. Obrigado, Brunão. Excelente nome para estar aqui conosco, falando um pouquinho de futebol, coisas que assim, nossa paixão. Eu e Bruno, quando a gente se embola lá no meio, lá, futebol, não sei o quê, Flamengo, sempre tem, não tem como. Né? Então, assim, uma grata surpresa, muito bom te conhecer. É um cara realmente... É recíproco, meu amigo. O braço direito mesmo, é tropa amiga, bom de bater papo e, só conhecendo. Então, meu amigo, queria aproveitar para, assim, você deixasse, né, forma de contato, seu trabalho, o que você está fazendo hoje. Eu já falei, eu vou parar de falar pro cara dar arroba, que isso está pegando mal aqui, mas fala das suas redes sociais aí, como é que a gente te encontra hoje, Marcão? Marcos Dantas, aguardando um novo desafio, tô no mercado aí buscando, o último clube foi o Madureira, profissional, e tô buscando aí novas possibilidades, espero que chegue o mais rápido possível, né? Contato pelo zap 21 98864 0785, Instagram Marcos Dantas _ oficial, Marcos com U Dantas _ oficial. Pelo Instagram pode falar comigo lá pelo direct, mas meu zap eu atendo todo mundo quando eu consigo atender, mas eu leio tudo. E se eu não conseguir atender, pode ligar que eu também respondo quando eu puder. E é um prazer poder estar aqui, muito feliz, obrigado pelo convite. O que você falou sobre isso é recíproco. Obrigado. Sobre a amizade.
Tô aqui à disposição que você precisar. Ah, com certeza. Tá? Eliel também, um grande abraço, um prazer conhecê-lo. E que eu acho que o futebol, a importância do esporte é isso. A gente não pode esquecer disso. É conhecer pessoas, se aproximar, o que eu tenho para ofertar em relação ao que o esporte pode me transmitir. E você, porque isso aqui faz parte do esporte também. Claro. O futebol não é só 4 linhas, isso aqui também faz parte do esporte. Né? Através do podcast, a gente está falando de futebol. O futebol tem que ser voz. É isso. Tem que ser voz. Então, obrigado de verdade. Muito feliz de estar aqui. E que eu possa retornar e falar mais de futebol, porque se deixar, eu fico falando o dia todo de futebol. Tem como diria o meu aí, incomensurável, tem um pergaminho aqui de perguntas para você. É isso, Marcos. Mais uma vez, muito obrigado. Sua generosidade de estar aqui trazendo, né, características do futebol que só quem vive lá dentro, né, conhece a gente aqui como torcedor apaixonado. A gente faz o nosso papel, a gente fala, pô, troca o cara lá, e não tem que trocar nada, a gente só vê com a paixão, é ou não é? E, né, o nosso amigo... Mas de vez em quando eu também falo, troca o cara lá. Não, mas assim, mas daqui a pouco tu dá aquela freada, não. Tem que dar uma freada. Meu filho puxa minha orelha. Puxa a orelha. É porque paixão é paixão, né, galera? Então, assim, obrigado mais uma vez, Marcos, por você estar aqui. Pessoal, se você curtiu, gostou do nosso programa, vai lá no YouTube, lá, ó, diz que curtiu, faz comentários. Eu tenho certeza que se você tiver uma curiosidade do Marcos, com certeza ele vai estar lá respondendo você, né? E comenta e faz igual fofoca. Pega o link do programa e espalha para geral, tá bom? Pessoal, forte abraço, Marcão. Valeu, tchau, abraço, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu.